todos. Uma tarde quente, calorosa, mas que o nosso calor humano, a nossa vontade de nos aproximarmos do nosso Mestre e amigo Jesus, seja a força nos movimentos da tarde. Hoje nós vamos falar sobre algo que ainda agora há pouco antes de sair, eu estava vendo o jornal, ainda foi mostrado, que ainda acontece, o Carnaval. O Carnaval, pode colocar o primeiro polícia. Quer ficar para baixo? Mas eu vou precisar embaixo. Vamos ajeitar aqui, ó. Bota aqui assim, ó. É. Senão você vai ficar bons. Isso. Tá bom? Obrigada. Esse é Bezerra de Menezes, espírito. Foi uma criatura maravilhosa aqui entre nós e continua sendo ainda do lado de lá. Ele diz: o verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras: a carne nada vale. Será que a carne nada vale mesmo? Que é o que as pessoas acreditam. Vale muito. A carne, o corpo físico, para nós, é o nosso instrumento no nosso processo reencarnatório. Se nós não tivéssemos este corpo aqui agora, para usarmos ele com 30, 40, 50, 100 anos, nós não poderíamos estar aqui agora, uns vendo os outros, estudando, trabalhando, vivendo experiências para a nossa evolução. Porque nós não fomos criados apenas para apreciarmos a natureza, ou para festarmos, né, o tempo todo, para ficarmos aí no dolce far niente, como dizem os italianos. Nós estamos aqui por um processo muito importante, que cabe a cada um de nós evoluir. É tarefa minha, eu me ajudar a evoluir, a mim mesma, assim como cada um de vocês. O que nós podemos fazer aqui, principalmente dentro da doutrina espírita, é oferecer livros, estudos, as doutrinas que vão esclarecendo e que a pessoa vai aprendendo meios dela se autotransformar numa pessoa melhor, para poder aproveitar a oportunidade reencarnatória aqui no planeta. E ainda, Bezerra nos fala, o carnaval, conforme os conceitos, é uma festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo. Um dia antes, acho que de começar o carnaval, não sei se eu vou virar de costas, a gente tem que botar água aqui. Eu assistia uma entrevista de uma psicóloga sexual na televisão. E a repórter que a entrevistava perguntou o seguinte: o que ela achava desse sexo casual durante o carnaval daquelas pessoas? A psicóloga, ela pegou, virou-se para a repórter e contou o seguinte fato: que uma moça lá no Rio de Janeiro foi pular carnaval um ano e ela foi de máscara, foi mascarada. Chegando lá, ela pulando o carnaval, tinha bebido, estava pronta, né? Cabeça feita, vamos assim dizer. Se aproxima dela um rapaz que, como ela, também estava mascarado. Então, ela não via ele não via ela. E começou aquele rale-rola ali dos dois, né? E aí eles foram para um motel, tiveram ali um momento deles de intimidade e, terminado tudo, saíram e cada um foi para o lado.
não sabia o nome do outro, um não conhecia o outro, um não sabia absolutamente nada do outro. Aí tinha também uma senhora sendo entrevistada, ela estava pulando carnaval com perna de pau, ela estava bem alta, né? Estava em cima da perna de pau. Aí a repórter pergunta para ela, sim, o que está acontecendo aí? A senhora aí está muito longa, vê tudo por cima. Ela falou, filha, eu vejo coisa aqui em cima que até Deus duvida. Então vocês imaginem essas criaturas durante o carnaval. Porque as pessoas vão para o carnaval para fazer tudo o que lhes dá na cabeça. Nós somos hoje o produto do nosso passado. Nós trazemos nessa nossa bagagem espiritual coisas terríveis que nós praticamos. Nós matamos, nós adulteramos, nós praticamos sexo de toda ordem, de todo jeito. Nós fizemos horrores. É só olhar a história da humanidade, nós estávamos lá. E acontece que quando a pessoa vai pular carnaval, ela sai a fim de fazer tudo que ela bem tem. Vejam bem, essa moça já foi de máscara para que ninguém visse ela, e o rapaz também, né? Para que se aparecesse algum conhecido, não fosse revelada a identidade de nenhum dos dois. Então já foram mal intencionados os dois. E chegaram lá, encontraram cada um o seu afim, então deu no que deu. E aí a gente para e pensa. Vocês já pararam para observar bem mesmo, um olho crítico, as pessoas pulando o carnaval ali na rua, quando eles estão entrevistando, ou nos desfiles, coisa e tal? Tem graça fazer aquilo? Eu pergunto. Qual é a graça disso daí? Não tem graça nenhuma, parece uns loucos. Parece toda uma cambada de louco, desequilibrados, e ali pulando o carnaval e fazendo coisas terríveis. Porque eles estão aproveitando o momento. Então é muito triste a gente ver jovens fazendo tudo o que fazem, homens casados, mulheres casadas que ali se apartam dos maridos e esposas e vão fazer tudo que lhes dá na cabeça. Então é complicado, sabe? As meninas, muitas vezes, daí um mês, descobrem que o quê? Que estão grávidas. Aí as clínicas que fazem aborto ficam cheias. Fazem um erro terrível, né? Que é o sexo casual, durante o casamento, o carnaval. E depois vão lá e fazem um outro erro muito pior ainda, que fazem um assassinato. Matam alguém que tinha o direito de nascer, assim como nós tivemos o nosso. Porque aborto é assassinato. Não importa como foi concebido, até de um estupro. O bebê que está ali se formando não tem culpa de estar nascendo da forma como ele está nascendo. Ele é um ser humano em processo de crescimento ali dentro. Então ele tem que ter o direito de nascer. Se não quer, porque vai olhar para ele e vai falar, eu estou vendo um cara ainda que me estuprou, pega o filho, depois que nascer, deixa lá numa entidade, doa para alguém, mas não mate. Não mate, porque se vocês soubessem o compromisso que uma pessoa assume em praticando o aborto ou matando alguém que seja, é terrível, porque só a Deus cabe o direito de matar. Lá nos 10 mandamentos, lá atrás ainda, lá no tempo de Moisés, está lá, não matarás. Nem antes e nem depois dessa frase, pequenininha, curtinha assim, não diz assim, ó, você não vai matar se tal coisa, tal fato, não tem. Não tem. Simplesmente é, não matarás, nunca, nem o nosso próprio corpo, nós não podemos matar. Porque o suicídio também é a pior coisa que nós podemos praticar contra nós mesmos. Nós vamos sofrer horrores na espiritualidade. E vou lhes dizer uma coisa,
Não é Deus, não é o diabo, nem nada. É a nossa própria consciência que vai pesar, vai doer, vai gritar e vai nos culpar pelos equívocos que nós praticamos. Essa festa de carnaval, aqui nos relata Vinícius de Moraes, um homem muito culto, muito inteligente, que a gente conheceu ele, e ele escrevia muitas músicas, e uma delas ele relata sobre o carnaval. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira para tudo se acabar na quarta-feira. Vejam. Só que hoje o carnaval não começa na sexta-feira e acaba na quarta. Porque hoje mesmo ainda eu estava vendo lá em casa, no jornal, estava tendo carnaval ainda lá no Rio de Janeiro. E o carnaval começou bem antes também. Então eu pergunto, será que nós precisamos tanto assim do carnaval? Será que se a gente deixar de pular carnaval, alguma coisa vai se alterar na minha vida? Eu vou sofrer menos? Eu vou ser mais feliz? Ou o que vai acontecer comigo? Eu vou lhes dizer uma coisa, vocês vão ser muito mais felizes. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Eu vou esperar chegar lá no pontinho, entender que... Põe lá o Emmanuel para mim, por favor. Isso. Emmanuel Espírito, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz: nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É um espírito de escola, um espírito maravilhoso, Emmanuel. Ele nos traz este ensinamento. Vocês precisariam ter condições, ou ter consciência de ver o plano espiritual em meio a esta festa. O que é que acontece do lado de lá da vida? Ninguém está pulando o carnaval sozinho. Mesmo que não tenha ido com amigo ou amiga nenhuma. Nós estamos pulando carnaval com uma, vamos dizer, renca de espíritos que parecem uns monstros, todos deformados pelo mal que praticaram, pela ignorância que ainda vivem e por tudo que ainda estão fazendo do lado de lá. Eles se aproveitam das nossas tendências negativas, desequilibradas, como fala aqui Emmanuel, e se aproximam de nós. E ali eles nos induzem a fazer coisas que, como aquela senhora disse, que até Deus duvida. Depois que passa tudo, que a gente sai do efeito do álcool, do efeito da droga, porque muita gente também usa droga ali dentro, aproveita, não é? E outras coisas mais, aí a gente cai na real, né? Aí é o momento de acordar e de ver as besteiras que nós fizemos, os comprometimentos que nós assumimos. Muita gente, depois de passado o carnaval, daí a alguns meses começa a sentir alguns problemas físicos, vai ao médico, contraiu HIV. Onde foi? No carnaval. Por quê? Quem vai saber? Nem ele sabia, porque ele estava tão bêbado e tão drogado, ou ela, que nem sabia o que estava fazendo. Então isto é o que acontece com as pessoas que só pensam no materialismo. Gente, a felicidade não é uma ilusão. A felicidade, ela pode começar aqui, no nosso planeta Terra. Nós não precisamos necessariamente de pular carnaval, de ir para uma balada, porque a gente sabe que hoje em dia essas baladas dos jovens, ali também acontecem coisas terríveis, não é só no carnaval.
A gente sabe que muitas pessoas ali se encontram, saem dali, vão para algum hotel e vão lá e fazem sexo e depois voltam numa boa. A gente sabe disso. Nós não precisamos disso para sermos felizes. Eu tenho que botar para fora. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, gente. Vamos fazer uma prece. Vamos pedir ajuda da espiritualidade. Como vocês estão aqui hoje pedindo, eu garanto que todos vocês vieram aqui porque estão necessitados. Ou pelo menos quase todos. De uma ajuda espiritual. Por que passado o carnaval nós criamos coragem para vir aqui e pedir socorro? Deveríamos ter vindo antes. Deveríamos ter buscado ajuda antes. Para não cairmos na tentação de buscar aquilo que nós gostamos ainda. É tão engraçado, sabe, que... Eu vou contar para vocês. Eu pulei carnaval 2 vezes na minha vida. A primeira vez foi porque meus pais eram evangélicos e carnaval para mim, nunca, mas nem pensar, né? Era a morte se eu pulasse carnaval. Meus pais, meu Deus do céu, o que ia acontecer comigo nem sei, porque meu pai era muito bravo. Então, eu não pulei. Eu fui pular e eu já tinha mais de 18 anos, a primeira vez. Não bebia, pulei carnaval tranquilo, brincando com as minhas amigas, coisa e tal. Não fiz nada além daquilo ali dentro do clube. E depois pulei carnaval já casada, quando eu e meu marido nós morávamos no interior do Piauí, e a gente estava louco da vida do lugar. Então a gente pulou por raiva, porque a gente queria ir embora de lá e não conseguia ir embora de lá. A transferência nunca chegava para eu sair de lá. Então foi por isso que a gente pulou. E nunca mais a gente pulou carnaval. Nunca mais. E hoje eu olho, depois que eu me tornei espírita, então ali mesmo é que não... Por quê? Porque para nós os valores da vida se tornam outros. A gente vai atrás do que é verdadeiro, gente. A gente vai buscar aquilo que vai nos preencher, não que vai nos iludir, como o carnaval faz. A gente vai buscar aquilo que vai nos preencher realmente a vida. Vai nos confortar o coração. Vai nos dar um entendimento mais amplo, mais vivo, mais forte, mais intenso e mais lindo da vida. Porque a vida é bela. A vida é maravilhosa. Nós é que estragamos o nosso viver. Da forma como nós vivemos aqui. Se nós não vivêssemos da forma como nós vivemos hoje, nós teríamos uma vida maravilhosa. Não fizéssemos as coisas equivocadas que nós fazemos, a nossa vida seria sublime aqui na Terra já. Mas não. Nós não conseguimos ainda entender que a nossa felicidade depende única e exclusivamente do nosso modo de ser. Não depende de marido, de filho, de ninguém. Porque se eu estiver feliz comigo mesma, o resto vai ser consequência dos atos deles. Se eu tiver uma filha sofrendo algum problema, é consequência do ato dela, não é meu. E eu estando bem, eu vou poder ajudá-la. Se eu estiver mal, não vou conseguir fazer nada por ela. Porque o que está caído, ajudar a levantar, o outro que também está caído, é meio difícil, né? Então, os dois caídos vão ficar mais caídos ainda. Então, alguém tem que estar em pé. E esse alguém pode ser nós. Mas nós temos que querer realmente buscar a nossa felicidade. A letra da música do Caetano Veloso, que diz o seguinte: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, mas nós sabemos que vai também quem já morreu, e principalmente também quem já morreu. E eles vão ali para bagunçar o coreto nosso, para deixar a gente cada vez mais estremecida no nosso lado espiritual, cada vez mais decaídos espiritualmente. E o que eles fazem com a gente? Se nós formos presas fáceis
demais para eles, eles vão dizer assim, como a gente costuma dizer, achei uma boquinha, é aqui que eu vou ficar. Porque tudo que ele manda fazer, eu faço. Porque o espírito, gente, nós temos um grave defeito de achar que a pessoa morreu, ela ficou boa. Tadinha, era tão bom morrer. Ai, meu Deus, né? Não era bom. Era tranqueira como nós somos. Todos nós somos. Ele morreu só. Mudou de vibração. Mas ele continua a ser a mesma pessoa. Ele não vai mudar em nada. Até ele acordar espiritualmente. Porque senão, quando a gente morresse pela primeira vez, lá quando a gente foi criado, e fosse para a espiritualidade, quando a gente voltasse, a gente não ia voltar, ó, legal, bonzinho, bacaninha. Mas não. Quantas reencarnações nós temos vivido e ainda estamos aqui desse jeito? Sofrendo do jeito que nós estamos sofrendo. Vivendo situações dificílimas às vezes, que quase nos enlouquecem. Culpa de quem? De nós mesmos. Então esses espíritos, eles nos abocanham e nós nos tornamos seus escravos, nos obsidiam. Então agora eu tenho que ir lá no centro espírita para tirar esse espírito aqui de mim. Ele pode até sair, mas se a gente continuar a pensar como a gente pensa, a agir como a gente vem agindo, ele vai sair. Mas a gente sai da porta para lá, ele crava outra vez. Não, abocanha a gente. E lá vamos nós juntos outra vez, os dois. E eles são muito inteligentes. Eles sabem como nos abordar. Eles sabem como chegar em nós. E eles nos falam mente a mente. Nós achamos que somos nós que estamos pensando. Porque eles ficam assim, uma vontade de usar uma droga. Eu acho que eu vou usar sim. Vamos usar, vou usar, vai usar. E a gente acha que é a gente. Então a gente vai usar, porque a gente acha que é a gente que está com vontade. Mas não somos nós, são eles. Porque eles morreram porque usavam droga. E eles continuam querendo a droga da lado de lá. Assim como o que morreu alcoólatra, o que morreu fumante, o que morreu por sexo desregrado, o que morreu por gula, enfim, o que morreu por um monte de coisas, eles continuam do lado de lá querendo as mesmas coisas. E nos induzem, nos levam, nos fazem de marionetes para fazermos o que eles querem. E nós vamos. Então, às vezes, nós ficamos com um processo obsessivo para o resto da nossa reencarnação. Nós perdemos a nossa reencarnação por conta de termos ido atrás buscar estes obsessores. Porque nos livrarmos deles é bem difícil. Existe muita perseverança, muita força de vontade, muito amor a si mesmo, para podermos nos livrar destas criaturas. Não é fácil, gente. Eu lhes digo porque eu cheguei na doutrina espírita rastejando. Eu tinha acho que uma meia dúzia ali comigo. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas graças a Deus hoje não tem mais ninguém agora. Nenhum e outro assim, de vez em quando, mas eu já boto para correr, porque eu já sei que não sou eu. A gente aprende, então já tchau, vai caçar pra turma, porque comigo não vai conseguir nada. Verdade. E é assim. Então, a gente se afinizando com eles, a gente é presa fácil deles. O próximo. André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira, do livro Conduta Espírita, ele nos diz o seguinte: o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. São os espíritos que estão falando. Eles não estão mais reencarnados aqui agora. Eles falaram do lado de lá para nós aqui, estão nos alertando, porque eles sabem as consequências
consequências de tudo que nós fazemos. Eles, mais do que nunca, têm condições para vir nos dizer assim: ó, não faça isso, porque eu sei que você vai sofrer, porque eu sofri isso. E sofre. E sofre. O inferno não existe. Existe a nossa consciência nos cobrando os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas atitudes menos dignas, por falta de moral, por falta de equilíbrio, por falta de vontade, por ignorância também às vezes. Mas hoje em dia não dá mais para a gente ignorar, porque a gente já vem vindo em cada reencarnação. Por menos que a gente evolua no aprendizado, a gente sempre aprende alguma coisa. E isso vai nos servir para a próxima, para que a gente não cometa mais o mesmo erro que cometeu no anterior. É sempre assim que funciona. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando de sofrer determinadas situações. Mas, como ainda nós cometemos equívocos, nós vamos sofrer as consequências dos equívocos desta vida. Então nós temos que viver essa vida aqui agora de forma que não tenhamos quase nada para termos que corrigir lá no futuro, porque Deus não nos castiga. Deus nos ama intensamente. Nós nem temos noção do amor que Deus tem por nós. Ele não nos castiga. Nós é que imploramos do lado de lá para renascer, para podermos corrigir com os nossos irmãos e irmãs que nós agredimos, que nós fizemos o mal, que nós desejamos o mal a eles na vida anterior. Então ali agora eles vão nascer como os nossos filhos, nós vamos ser filhos de alguns deles, nós vamos ter irmãos e difíceis. Aquelas pessoas dentro da nossa família que são as mais difíceis de nós nos relacionarmos, foram aquelas que nós mais fizemos mal no passado. É assim que acontece. É desse jeitinho. Por quê? Porque aqueles nossos irmãos, aquelas pessoas que estão ali conosco na família agora, ainda sentem aversão por nós, pelo mal que nós lhes causamos. Eles não sabem por que é, e nem nós sabemos. Mas nós temos que procurar conquistar eles agora, para que seja quitado o problema, seja apagada, né, aquela situação do passado. É assim que nós temos que nos conduzir diante da vida, corrigindo os erros do agora, mudando o nosso comportamento, né? E fazer como Paulo de Tarso nos dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que saber, nós podemos tudo. Eu posso roubar, matar, adulterar, fazer o que eu bem entendo, mas também eu posso salvar vidas, eu posso ajudar pessoas, eu posso fazer um monte de coisas boas também. Então eu vou ter que botar na balança aqui da minha consciência, sabendo que tudo eu posso fazer, mas saber também que nem tudo me convém, porque eu vou sofrer as consequências daquilo que eu pratiquei. Eu tenho o livre-arbítrio, Deus me deu o livre-arbítrio, me deu a liberdade de escolher o que eu quero, mas também me deu o quê? A condição de responder por tudo aquilo que eu pratiquei. Então, se eu pratiquei o bem, eu vou receber o bem de volta. Se eu pratiquei o mal vai vir de volta para mim. E sabem por quê? Porque o bem que eu pratiquei nasceu aonde? Em mim. Então ele volta para a fonte geradora, que sou eu. O mal que eu pratiquei, quem foi que praticou? Fui eu. Então também ele vai voltar para a fonte geradora do mal, vai voltar para mim. Pode não ser nessa vida, pode não ser na próxima, mas virá quando eu puder aproveitar a lição que eu preciso aprender. Põe o último, por favor. O que o Espiritismo acha dessa festa popular? O Espiritismo esclarece quais são as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos os caminhos. Nós temos o livre-arbítrio, acabei de dizer agora. Vocês não ouviram em nenhum momento
momento eu dizer para vocês, vocês não vão pular carnaval, vocês não vão fazer isso, vocês não vão fazer aquilo. Não. Dentro da doutrina espírita, nós não proibimos ninguém de nada. Primeiro, porque nós não temos autoridade para proibir ninguém. Jesus, que era Jesus, não proibiu ninguém de nada. Nem no caso lá da mulher adúltera, né, que havia adulterado, que o pessoal queria lascar pedra nela e matar ela pelo apedrejamento. Jesus, depois que todo mundo vai embora, volta-se para a mulher e pergunta a ela: mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Ele diz: então eu não te julgo. Vá e não tornes a pecar. É assim que Jesus age conosco. Ele está sempre esperando que a gente reconheça que errou, que a gente reconheça que quer e precisa e vai mudar, para que Ele possa nos dizer: vai, eu vou te ajudar, não tornes a pecar. Vai e não tornes a cometer o mesmo equívoco, para que não te aconteça algo pior, porque Ele sabe, é da lei divina. Então, é uma lei que não muda para ninguém, ninguém escapa dela. Fazendo bem ou fazendo mal, nós não escapamos dessa lei. Então é melhor a gente fazer o bem, principalmente para nós mesmos, não é? A começar de nós e começar a estender ao nosso próximo. É assim a vida e é assim que nós temos que agir dentro dela. Muita paz a todos e obrigada pela atenção. Sim.